was a sight from my soul. Now that was a sight from my soul. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito e eu resolvi vir para um lugar que eu gosto muito aqui em Passo Fundo, que é o campus da Universidade de Passo Fundo, que é onde eu me graduei. Nós vamos falar de um tema que é muito frequente nos consultórios de cirurgia plástica, que é sobre rinoplastia. No vídeo anterior eu falei sobre a importância da harmonia e proporção para a beleza da face. São critérios que nós sempre vamos avaliar. Em alguns grupos étnicos específicos, nós temos algumas características peculiares a esses grupos que são importantes serem levadas em conta na avaliação pré-operatória do paciente para que a gente chegue num resultado harmônico no final da cirurgia. Eu vou detalhar cada um desses três principais grupos étnicos que nós temos, mesmo o Brasil sendo um país miscigenado e multicultural. Nós temos três principais grupos étnicos, entre os quais a forma do nariz varia consideravelmente. O grupo de pacientes caucasianos, o grupo de pacientes de etnia negra e o grupo de pacientes asiáticos. Entre esses três grupos vão haver variações consideráveis que vão ser levadas em conta no pré-operatório para a gente programar uma cirurgia e levar um pós-operatório adequado para o rosto do paciente. Nós não podemos ter as mesmas abordagens nos três grupos de etnia. As características que nesses três grupos podem variar consideravelmente são a espessura da pele, a espessura da camada fibrogordurosa abaixo da pele, a qualidade no sentido de firmeza da cartilagem alar, que é uma cartilagem que sustenta a ponta do nariz, a distância que essas cartilagens se implantam na face nessa região aqui, numa visão inferior, e a última característica, a distância ou a largura da base da pirâmide nasal, que nós chamamos essa distância que vocês conseguem palpar no rosto de cada paciente. Nos pacientes que têm uma base do nariz mais larga, a distância entre os olhos mais afastada, que geralmente são os pacientes negros e asiáticos, nós provavelmente teremos que fazer uma fratura do osso nasal para reduzir essa distância, reduzir essa largura do nariz. Esses pacientes também têm por característica a projeção do nariz curta. Então, muitas vezes a cirurgia nesses pacientes é uma cirurgia de aumento nasal. Diferentemente dos pacientes caucasianos, eles costumam ter uma giba osteocartilaginosa, ou seja, uma projeção do nariz mais exagerada. Nesses casos, a cirurgia é mais considerada cirurgia reducional. Há uma tendência de que os pacientes de etnia negra e asiática tenham a pele mais espessa e que os pacientes de origem caucasiana tenham a pele mais fina, embora isso não seja regra. Por que isso é importante? Quando nós estamos falando de uma cirurgia onde pequenos milímetros fazem a diferença, no resultado final isso vai impactar de certa forma. Obviamente que aqueles pacientes com a pele mais espessa terão uma definição, por exemplo, da ponta nasal um pouco menor do que comparados com outros com pele fina. Quando a gente já identifica essa questão no pré-operatório, a gente já atenta o paciente para esse tema para que ele tenha consciência disso. Nós temos na ponta do nariz duas cartilagens que ajudam a sustentar a ponta, que se chamam de cartilagens alares. Elas funcionam como dois arcos que sustentam o nariz, tal qual os arcos de um guarda-chuva sustentam o tecido de um guarda-chuva. Eu quero fazer essa analogia para que vocês entendam, porque algumas vezes as pessoas têm a ponta bem bulbosa, globosa, e outras pessoas já têm a ponta fina, porque muitas vezes esse arco já está muito justo um ao outro, e em outros casos ele está muito afastado, muito alargado. É uma analogia para que o paciente entenda como que a gente faz o refinamento da ponta nasal. Quando nós avaliamos o nariz do paciente na visão inferior, fica evidente que em alguns grupos de pacientes, especialmente os pacientes afrodescendentes, a distância entre as asas nasais costuma ser mais larga, embora isso não seja regra. Isso incomoda alguns dos pacientes e nós fazemos um procedimento que se chama de alectomia, que é onde a gente reduz essa distância e deixa essa uniformização do nariz mais bonita. Ainda falando de grupos étnicos, é muito comum que pacientes asiáticos tenham a distância entre os olhos alargada, o dorso do nariz, essa região mais achatada, e que quando forem fazer cirurgia, provavelmente vão precisar de uma cirurgia de redução da largura desse nariz e de projeção do dorso nasal, portanto uma cirurgia de aumento do nariz. Não é só entre etnias que existem diferenças, entre os gêneros também existem. Nós esperamos que o nariz masculino seja mais retilíneo no dorso
ou que talvez tenha uma pequena giba, uma pequena protuberância, e em mulheres que ele seja levemente côncavo e levemente elevado no ângulo nasolabial. Com relação à espessura, a distância entre as duas paredes nasais, no homem espera-se que ela seja de 0,8 a 10 milímetros e na mulher que ela seja de 0,6 a 8 milímetros. Respeitar essas características de cada etnia e de cada gênero são fundamentais para que a gente chegue a um procedimento com resultados harmônicos, que pareçam naturais. Nós somos um país multicultural e muito miscigenado. Por isso, não existe um só tipo de beleza. Sendo assim, a rinoplastia não vai transformar todos os pacientes da mesma forma. É preciso que se respeite a identidade, melhorando, evidentemente, as proporções e a harmonização da face. Então, pessoal, isso foi o que eu queria falar sobre as variações étnicas da rinoplastia. Gostaria de convidar todos a que assistam os próximos vídeos, se inscrevam no canal, divulguem o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.